somente crê na promessa dos teus pecados purificados. Eu cumprimento os irmãos da paz do Senhor, amém, irmãos? Convido a igreja para se colocar de pé nessa noite, nós estaremos orando. E eu já convido a igreja para nós abrirmos as nossas harpas, no hino de número 8 da nossa harpa cristã. Amém? Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós queremos nesta noite, Senhor, mais uma vez, te exaltar, te glorificar, Senhor, render graças e adoração neste lugar. Meu Deus e meu Pai, a tua igreja, nós nos encontramos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, em torno do teu santo nome, meu Pai amado, e te pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus, por mais esta oportunidade tão rica e tão maravilhosa, Senhor amado, de podermos estar neste santuário, ó Deus, que o Senhor separou e consagrou, ó Deus querido, como casa de oração, como casa de adoração a Ti, meu Pai. E mais uma vez nós te pedimos, ó Senhor, manifesta aqui no nosso meio a Tua graça, o Teu poder, fazendo mais uma vez, Senhor, os teus prodígios e as tuas maravilhas. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha tirar, Senhor, nesta noite, tristeza, angústia, preocupação, ansiedade, que cada um de nós nesta noite, Senhor, estejamos voltados para te adorar e para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas neste lugar. Meu Deus, que o Senhor esteja operando de uma forma linda e maravilhosa e concluindo neste lugar mais uma vez, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha repreender a fúria do inimigo, que o Senhor venha desfazer, Senhor, toda obra maléfica, meu Deus amado, para tentar desestabilizar a tua igreja, o teu povo, para roubar a atenção da tua igreja neste lugar. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos enviar a tua graça, a tua unção, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha abrir os céus de glória, Senhor, sobre a tua igreja, que o Senhor venha nos alegrar, nos fortalecer, que mais uma vez, Senhor, nós possamos sair daqui com as nossas vidas edificadas, Senhor amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. O hino de número 8, amém? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só.
Vamos adorar o Senhor ainda nessa noite, irmãos, com o hino de número 13 da nossa harpa cristã. Amém? Jesus comprou-me do mundo aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celestial. Jesus comprou-me.
ao meu pastor. Eu não tinha preparado nada hoje, eu cheguei tarde no trabalho, mas eu gostaria realmente de ter essa oportunidade para expressar a minha gratidão ao meu Deus, cada dia, por tudo que Ele tem feito por mim. Eu quero ler com os irmãos Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Irmãos, eu quero dizer que viver aqui neste lugar, para mim e para muitos de vós que aqui estão, não tem sido fácil. Passamos por situações aqui que jamais pensaríamos passar no nosso país. Mas aqui nós estamos, sei que cada um de vós que aqui está, um dia dobrou o teu joelho no Brasil e pediu: papai, eu quero ir para aquele lugar. E o Senhor te trouxe e o Senhor me trouxe. Então, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 meses, um mês e meio. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, eu percebi desde o início que era uma pessoa muito perturbada. E eu disse: Senhor, eu quero falar de Ti para essa pessoa, me dê oportunidade. E a gente começou a conversar, e antes que eu falasse alguma coisa de Deus, ela olhou para mim e disse: você é diferente, é tão gostoso ficar do teu lado, eu estou sentindo uma paz muito grande estar perto de você. Aí eu disse: Jesus, eu já ia falar de Ti, para essa pessoa, imagina agora. E eu tenho certeza que um dia eu vou ver essa pessoa aqui. E eu já a convidei para vir à casa do Senhor, e ela prometeu que virá. E isso me enche de alegria, porque o Germania disse que nós somos missionários, irmãos? Saímos da nossa terra para fazer a obra de Deus. Nem que seja de uma alma só, mas cada um de nós que aqui estamos é missionário. Eu disse para o Senhor: se eu ganhar apenas esta mulher, apenas esta alma para o Senhor Jesus, eu já volto feliz para o meu país. E nós não devemos, irmãos, questionar a Deus, nem reclamar: meu Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. Saiba que nenhum de nós aqui fomos chamados para entender, e sim para obedecer. Graças a Deus. O presbítero irmão Jean nos fazendo a salvação, e logo após o presbítero irmão Moisés adorando o nome do Senhor. Obrigado, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero rapidamente ler um verso em Lucas capítulo 24, a parte C do versículo 5 e a parte A do verso número 6. Diz assim: por que buscais o viver entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Mais uma vez: por que buscais o viver entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Graças a Deus. Eu estava ali sentado, me lembrei de um testemunho que eu ouvi certa vez, que o pastor Billy Graham, no ano de 69, quando, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, eles iam participar de uma conferência onde iriam acompanhar o homem conquistando a Lua. E no momento em que é colocada a bandeira dos Estados Unidos na Lua, o presidente dos Estados Unidos toma posse do microfone e ele disse da seguinte maneira: que a conquista da Lua era o maior acontecimento de todos os tempos. E o pastor Billy Graham, que estava sentado logo atrás, na mesma hora levantou, pediu: com licença, senhor presidente, o senhor está cometendo um equívoco, porque o maior acontecimento de todos os tempos é o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós não podemos esquecer isso. Isso tem que ficar na nossa mente, no nosso coração todos os dias. É isso que renova cada cristão no momento de tribulação, sabendo que o nosso Jesus não está morto.
que Ele permanece vivo, Ei, glória a Deus, aleluia! reinando nos céus e na terra, e principalmente no meu e no seu coração. Portanto, nesta noite, que cada um possa renovar as suas forças. Jesus está vivo. O Espírito irmão Moisés também, nessa noite, louvando em nome do Senhor. E logo após eu gostaria de ouvir uma saudação com o irmão Carlos, esposo da irmã Nete. Amém? A paz do Senhor, igreja. Quantos entenderam a mensagem do presbítero Jean nesta noite? O maior acontecimento foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então abra sua harpa aí, no número 545. Quero convidar aqui o irmão Oséias, irmão Andréia, irmã Alessandra, a equipe de louvor. Vem, vamos adorar ao Senhor nesta noite. É confirmação de Deus. Graças a Deus, porque Ele vive ainda e está reinando. E nós que somos a igreja perseguida, não devemos desfalecer, porque nosso Deus também foi perseguido, foi caluniado, mas Ele não desistiu e chegou até o madeiro e entregou a sua vida por nós e está à destra do nosso Pai.
Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós glorificamos o Teu nome, te exaltando, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio e por tudo quanto ainda esta noite o Senhor estará fazendo, Senhor, e realizando nas nossas vidas. Pai, eu te peço, Senhor, discutir ao céu sobre nós aqui esta noite. Senhor, todo cansaço físico, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, eu te peço, repreenda. Senhor, canalize a Tua palavra, use Teu Filho, Senhor, e alcance cada coração, cada vida, transforme vidas, transforme pensamento, Senhor, transforme, Senhor, corações aqui esta noite. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha alcançar cada um que está neste lugar. Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos e servos que ora estão neste lugar esta noite. Vem de encontro conosco, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor. Se quiser exortar-nos, exorte-nos, ó Pai. Esta obra é Tua, nós somos o Teu povo. Se quiser edificar-nos ou consolar-nos, ó Pai, fique à vontade. Esta igreja é Tua, nós somos o Teu povo, Senhor. Se conosco, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Deus, segundo a sua bondade e graça, nos concede para estarmos novamente reunidos neste santuário para juntos adorarmos ao Senhor. Nós queremos, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, também esclarecer aos irmãos. Chegamos atrasados devido ao problema que nós tivemos, ou que seja uma convocação que tivemos por um casal do nosso ministério que nos chamou de última hora para estarmos com eles a resolver o problema. Por esta razão, nós estávamos também em Silene e por esta razão nós chegamos atrasados. Na realidade, eu pedi ao pastor Luciano que estivesse ainda acompanhando o final disso. Por esta razão, o pastor Luciano acabou de sair. Todavia, meus irmãos, não chegamos por negligência, chegamos atrasados porque estávamos mesmo trabalhando na obra do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos a juntos aqui, unidos em oração, fazermos uma oração, um clamor a Deus em favor dos lares, em favor das famílias, em favor de todos os lares, não somente os que estão aqui na igreja sede, mas de todo o ministério e de toda a igreja do Senhor que está sobre a face da terra e que tanto precisa de nossas intercessões, de nosso clamor. Então, meus amados, nós vamos orar na certeza de que Deus estará agindo, trabalhando, dando livramento e repreendendo toda atitude satânica e maligna contra o povo do Senhor, nosso Deus. Logo após leremos a palavra do Senhor, mas agora vamos nos dirigir a Deus em oração, todos em nome de Jesus. Eterno Deus, querido Pai, nós queremos te dar graças nesta hora, Senhor, por estarmos em Tua presença mais uma vez, queremos falar com o Senhor, clamar a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, manifesta em favor do Teu povo. Te apresento, Deus querido, essas famílias, incluindo, Senhor, a minha família, o meu lar, clamando ao Senhor pela Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor. Manifesta em favor de cada um de nós, em favor de cada lar, em favor de cada família, as atitudes malignas, os ataques satânicos. Nós oramos para que o Senhor venha repreender, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu oro pelos santos anjos que trabalharem em favor da igreja, dispersando, dissipando toda luta maligna e demoníaca que se projeta contra a igreja do Senhor. Nós oramos a Deus, a certeza de que esta obra é tua, somos teus servos, e dependemos de tua graça, de tua ajuda, de tua bondade, Senhor, para nos fazer vencer. Ajuda os lares, as famílias, repreenda os ataques, os vendavéis malignos e satânicos. Ó Deus, queremos serve cada lar, cada família, põe uma muralha de fogo celestial para proteger, para livrar, para guardar. Que os anjos do Senhor venham batalhar, venham agir, venham guerrear, Senhor, pelos lares e pelas famílias, e que o adversário seja, Senhor, derrotado pelo poder do nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoe a igreja, meu Pai. Entra com a tua providência, trabalha com nós. Fecha
do Senhor. Nós entregamos em tuas mãos as famílias de todo o Ministério Rocha Eterna, a igreja sede, as congregações, bem como as famílias, ó Deus, espalhadas em toda a face da terra, que servem ao Senhor. Que tua mão santa esteja estruturando, fortalecendo, erguendo, levantando, protegendo e reconstruindo, Senhor, tudo para a glória do teu nome. Meu Deus, continue presente a nos dar vitória para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, os versículos 24 a seguir, leremos como é o nosso costume. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assolaram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assolaram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, Porquanto nos ensinava com autoridade, e não com os escribas. Amém, graças a Deus. Os irmãos tomem vossos assentos. Queridos irmãos, estamos agradecidos a Deus por mais esta noite, qual o Senhor Deus, por sua graça e bondade, proporciona a toda a sua igreja para estarmos reunidos e juntos adorarmos ao Senhor e também estudarmos a palavra de Deus, tão necessária para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso progresso espiritual. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Trago a paz do Senhor do pastor Éder, sua esposa e irmã Luzia, sua família e a igreja do Senhor que está em Valladolid, na Espanha, e também representado pelo irmão Ronaldo de Zamora. A paz do Senhor aos irmãos que aqui estão. Todos eles pedem vossas orações. Estivemos lá um final de semana abençoado, sábado, no domingo, Deus nos abençoou, foi um trabalho espiritual e enriquecedor. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo e estamos alegres pelo fato de sabermos que Deus também operou maravilhas entre os irmãos neste final de semana aqui. Os demais irmãos, em pessoa do irmão Fernando, sua esposa, irmã Marta, enviaram a paz do Senhor a todos. Também, meus amados, o irmão Levi, sua esposa, irmã Rose, enviaram a paz do Senhor aos irmãos. E todos os irmãos, irmão Juvenal, irmão José Santo, irmã Matilólia, eles enviaram a paz do Senhor aos irmãos. Nós estamos agradecidos a Deus, portanto, irmãos, e agradecemos aos irmãos que oraram pela nossa viagem. Agradeço os irmãos que estiveram conosco. O trabalho no final de semana foi um trabalho missionário, dirigido pela Secretaria de Missões, no domingo. E Deus nos abençoou no sábado e também no domingo, ali naquele lugar. Foi tudo acertado para o trabalho de Zamora com a Secretaria de Missões. Os irmãos verão em breve os vídeos que serão colocados no nosso site. Inclusive, aproveitamos para dizer aos irmãos que acesse. Está ali exatamente para a informação dos irmãos em relação ao andamento da obra do Senhor Jesus. Os irmãos verão o site, o palavra do pastor Éder, dentro da igreja de Zamora. Conhecerão a cidade de Zamora também, por onde passamos. E os irmãos verão também o apelo do irmão Ronaldo, que está lá servindo ao Senhor. A palavra dele no domingo de manhã motivou-nos. Vimos um apelo de uma alma para que aquela obra continue aberta, a fim de que eles possam congregar e adorar ao Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, a igreja vai andando. Nós queremos agradecer os irmãos que acompanharam. Pastor Sebastião esteve lá conosco, pastor Eliezer. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Secretaria de Missões, a pessoa do pastor Elias e presbítero, irmão Jean. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe também ao pastor Luciano, não está aqui neste momento, mas esteve lá conosco, e ao irmão Carlos, que esteve lá conosco também, Carlos Naves. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco a irmã Simone, eu não sei se o irmão Valdez está, parece que não vejo,
O Simone já faz parte da obra de Deus lá em Espanha, né? Amém, graças a Deus, ele já retornou. Amém. Então vamos dar um bem-vindo à irmã Simone. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Simone, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, queridos. Nós vamos voltar, portanto, para a meditação da palavra de Deus. E nós queremos convidá-los a reabrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Como é do nosso conhecimento, nós estamos com os irmãos falando um pouco sobre a posição do povo de Deus nesta época do ministério do profeta Ageu. Nós devemos lembrar, recordar os irmãos, que estamos falando sobre a posição da liderança, a questão e a necessidade de termos, possuirmos, e isto é inclusive uma bênção de Deus, uma liderança de ânimo pronto, sempre animada, que creem, confiam na vitória e sabe que Deus vai contornar todas as situações se nós formos fiéis para a glória do nome do Senhor Jesus, né? É uma tristeza se nossos líderes estiverem mais desanimados do que nós. Nós pensamos em parar, em recuar, porque nós não vemos alguém dizer não, é assim mesmo, mas Jesus vai nos dar a vitória. Então é necessário, está extremamente necessário que a nossa liderança, ela seja uma liderança de ânimo pronto, que no seu coração haja aquela fé que talvez não exista nos nossos corações, né? Aquela fé que nos cativa, que nos motiva, que nos alegra e que nos faz crescer espiritualmente a cada dia pela fé existente no coração deste líder que serve ao Senhor e que está buscando a face do Senhor para ver a vitória garantida ao seu povo sobre a face da terra. Isso é extremamente necessário. Falando com os irmãos sobre isso, nós estamos dizendo aos irmãos, pela palavra de Deus, que o povo do Senhor, nesta época do profeta Ageu, eles estavam completamente desanimados, parados, abatidos, pela razão de que eles intentaram uma vez reconstruir o templo. O templo fazia parte da história de Israel e eles tentaram reconstruir o templo, todavia com a primeira adversidade, como falamos aqui na semana passada, que foi levantada pelos samaritanos ao escrever uma carta para o imperador da época, e quando ele recebe aquela carta, ele embarga a obra e o povo fica 15 anos sem lançar a mão na obra do Senhor. Daí, a partir deste momento, nós vamos observar pela Bíblia, e parece que nós podemos compreender que eles estavam acostumados a manter a sua fé dentro da sua própria casa. Todavia, meus queridos irmãos, o prejuízo espiritual era visto e o prejuízo também material era visto. A quem se preocupe primeiro com o prejuízo material, e todos aqueles que têm uma preocupação com o prejuízo material, ele deve preocupar-se primeiro com o espiritual, porque se o prejuízo espiritual vier, você pode ter certeza que o material também virá a seguir. Se tudo estiver bem espiritualmente, nós temos também a bênção de Deus para o material, a medida, ou que seja, a proporção que Deus projetou para cada um de nós. Aí é necessário nós compreendermos a boa vontade de Deus para conosco e vivermos felizes na medida, na proporção que o Senhor Deus tem para o meu dia, para o seu dia, contanto que Ele esteja cuidando de mim e cuidando de ti a cada viver, a cada dia, enquanto nós estivermos sobre a face da terra. Todavia, meus queridos irmãos, a inversão de valores estava real, estampado na vida daquele povo. Eles se preocuparam com as terras, com as fazendas, com os gados, com as casas, com as vinhas, com as suas colheitas, e esqueceram por dentro do templo de Deus. Deus sabia muito bem que eles tiveram uma adversidade, e Deus, portanto, ficou como que calado com eles cerca de 15 anos, 14 para 15 anos. Ao completar-se 15 anos, Deus levanta o profeta Ageu e lhes chama a atenção, mostrando para eles que toda a miséria que eles possuíam em escala nacional se devia também ao desvio espiritual em escala nacional. Significa dizer que o desânimo espiritual não estava patente ali na vida de um, na vida de dois, mas era em massa, em todo o povo. Todos eles estavam como que parados na sua vida espiritual.
Eu disse aos irmãos na semana passada, e quero completar isso aqui, que a diversidade nacional, a miséria nacional, em escala nacional que eles tinham, tudo aquilo se derivava da desobediência também em escala nacional, em relação ao propósito de Deus para com a nação de Israel. E eles não atentaram para isso. Na verdade, eles estavam vivendo enganados. Eles plantavam, não colhiam, projetavam, mas não obtinham sucesso. E eles pensavam que no outro dia a história mudaria. Eu disse aos irmãos na semana passada que inúmeros crentes estão no mesmo quadro. Quanto mais luta por alguma coisa, mas esquecendo de buscar primeiro o reino de Deus, mais estas coisas estão distantes da vida desse homem e da vida desta mulher. Acontece que ele se sente atolado em um poço, fazendo força para cima, mas na verdade descendo para baixo. E a esperança deste homem, desta mulher, enquanto não abre os olhos espirituais, porque Deus vem bradando conosco, falando aos nossos corações, sempre aqui Deus vem falando, e enquanto não abre o olho, a esperança é: amanhã a história muda, amanhã Deus me abençoa. Só haverá a bênção de Deus quando Ele estiver no controle e no comando da nossa vida e no comando do nosso coração. Nós precisamos estar voltados inteiramente para o Senhor nosso Deus. Acontece que Deus tomou, portanto, a vida do profeta Ageu, levantou-o para um ministério curto, mas eficaz, porque graças a Deus, se Deus nos der essa felicidade que Deus deu ao profeta Ageu, nós íamos ficar muito felizes. 4 meses de ministério e todo mundo colocou a mão na obra e a obra deslanchou para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós damos graças a Deus porque observamos pela própria Bíblia que Deus vem de encontro ao seu povo para restaurar a visão que é primordial no meio do seu povo para a glória do seu santo nome. Lembre os irmãos do que falamos aqui, que a vida do campo, do trabalhador rural, a vida rural, ela estava num declínio muito grande. Havia, portanto, um problema sério. Eles não prosperavam, e não era porque eles estavam com os braços cruzados sem trabalharem. Todos os dias eles trabalhavam de sol a sol. Eles trabalhavam e trabalhavam. Todavia, sem a bênção de Deus, não existe colheitas abundantes. Só existe colheitas abundantes com a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz que o quadro era: semeavam muito, colhiam pouco. Eles vestiam, não se aqueciam, comiam, mas não se fartavam, bebiam, mas não se saciavam. Esta era a vida do povo de Deus aqui, exatamente nesta época, porque o ânimo deles estava embaixo. Eles estavam abatidos. Os irmãos haverão de ver a expressão logo à frente, que na terceira vez que Deus toma a boca do profeta Ageu, Zorobabel, ele tem pelo Senhor o espírito levantado. Significa dizer que ele estava cabisbaixo, ele estava abatido. Era um líder que estava sem estímulo e não tinha condição de estimular aqueles crentes a voltarem à construção do templo do Senhor nosso Deus. Não havendo templo, automaticamente a frieza espiritual, ela era em massa, ela graçava sobre o povo de Deus, estava pairando e acertando todas as pessoas. E a visão de cada um deles naquela época, o lema principal do povo de Deus naquela época era: serve primeiro o teu eu e depois se preocupe com o templo de Deus, depois se preocupe com a casa de Deus. Tudo girava em torno do homem, tudo girava em torno da pessoa. Isto aqui, meus irmãos, se deriva do humanismo. Quando o humanismo ele está comandando a nossa vida, um espírito maligno e satânico que tem agido nesta época, ele começa a comandar a vida do homem, e por que não dizer a vida do cristão? Todas as coisas está girando em torno do homem. O homem se preocupa com a sua vontade, ele se preocupa com comer, ele se preocupa com beber, ele se preocupa com o carro, ele se preocupa com a casa, com a faculdade. Ele vai se preocupando com as coisas que estão em torno de si, porque ele está no centro da questão. Ele se sente como o centro de todas as coisas, e ele vai se esquecendo das coisas de Deus, ele vai se esquecendo da obra de Deus, ele vai se esquecendo da devoção espiritual que ele tem que ter para com o Senhor nosso Deus. E eu falei nesse final de semana lá na Espanha, que Deus chama isto muito sério. Segundo a Bíblia
sagrada, o Senhor é contra aqueles que estão vivendo nesta posição. Apocalipse 2:5, o Senhor Jesus está dizendo: lembra-te de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Quando não virei, sobre ti removerei do teu lugar o teu castiçal. Significa dizer que Deus estava contrariado com os crentes de Éfeso, porque eles estavam frios espiritualmente. Eles não estavam vivendo mais a primeira fé, a primeira piedade, o primeiro amor, a primeira devoção. Se derem certo, nós teremos tempo para Deus, mas se tivermos qualquer atropelo na vida, nós vamos deixar as coisas de Deus para quando der certo, e está tudo errado. Desta forma não está nada certo. Nós temos que endireitar as nossas vidas, colocar Deus em primeiro lugar, no centro de tudo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, eu estou no meio. Quem tem que estar no meio é Cristo. Eu disse aqui poucos dias, quando preguei aqui, quando Jesus morreu na cruz do meio, significa cruz do comando. Até na hora da sua morte ele estava no comando, plena autoridade, pleno poder. Foi por isso que Jesus Cristo disse de uma forma bem clara: em tuas mãos eu entrego meu espírito. A morte não tragou a Cristo, Jesus se entregou à morte, porque até da morte ele ascendeu. Bendito seja o seu santo nome, glória a Deus. Então, meus amados, não vamos aceitar mensagens que venham massagear o nosso ego e dizer que está tudo bem, quando nós estamos desviados espiritualmente, calambiando, torto, desconcertado, despreocupado com a igreja, não estamos nem aí para a obra de Deus. Está errado. Esta mensagem não vem de Deus, ela deve estar vindo do inferno, ela deve estar vindo do anticristo, dos demônios, mas de Deus ela não vem. A mensagem bíblica de Deus, ela vem quando nós estamos errados, dizendo: conserta a tua vida, envereda as tuas direitas, as suas veredas, aparelha o teu caminho, coloca-te na posição, porque Deus permanece falando com o seu povo que é necessário enveredarmos na sua presença para a glória do seu sangue. Deus era conhecedor da adversidade do povo. À medida que Deus era conhecedor da adversidade que eles tinham, Deus também era conhecedor da miséria que eles estavam vivendo. Deus era conhecedor da miséria que eles se encontravam. Eles próprios não entendiam aquela situação. E eu volto a lhes dizer que isso é uma realidade na vida de muitos crentes em pleno século XXI. Que realidade, pastor? Aquela realidade de esperar a melhora para amanhã sem consertar hoje. Todo mundo deita hoje esperando melhor amanhã. Nós sabemos que a tendência das coisas não é melhorar, é até piorar. Nós sabemos. Pela fé em Deus, nós cremos no amanhã, sem sombra de dúvida. Se nós não crermos nele aqui, nós cremos para estarmos com Cristo na eternidade. Essa esperança ela é viva, ela está patente, visível na vida daquele que está vivendo a sua vida com Deus. Nós não estamos ignorando isso. Todavia, é preciso entender que é sucesso absoluto. Ele só existe, só é real, concreto, quando a nossa vida está em concordância com a vontade do Senhor nosso Deus. Não deixemos as coisas de Deus, porque não haverá progresso, não haverá sucesso, haverá uma aparente prosperidade. Inúmeras pessoas estão vivendo uma aparente prosperidade. Eles prosperam a passos largos, uma coisa estranha, esplendorosa do ponto de vista humano. Provoca a sensação daqueles que conhecem, daqueles que cercam. Todavia, quando a ventania, o vendaval chega, nós acabamos de ler aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu comparo o homem prudente àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E quem edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouviu as minhas palavras e as colocou em prática. Se os irmãos observarem todo o contexto do Sermão do Monte, os irmãos entenderão pela própria Bíblia, sem desvio doutrinário, que o Senhor Jesus Cristo quer chegar ao ponto de lhes dizer: o reino de Deus, ele consiste em buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Elas virão por Deus. Elas não virão simplesmente pelo esforço do ser humano. Nós temos um quadro claro aqui na Bíblia. Os homens trabalhavam todos os dias, mas sem bênção de Deus não produziam, não prosperavam, não cresciam e não crescem. Os que crescem sem a bênção de Deus, meus queridos irmãos, podem ter certeza que quando o vento chegar, tudo desmorona, tudo se arrebenta. O que chegou com facilidade vai também com tanta facilidade.
Quando chega, observa-se o chegar, mas sai sem que a gente veja sair. Esta aparente prosperidade, todavia, uma prosperidade alicerçada na palavra de Deus, passo a passo, com a bênção de Deus, com o nosso coração voltado para Deus, vivendo de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Eu quero lhes dizer uma coisa, meus queridos irmãos: vem o vendaval, vem os problemas, vem as lutas, mas você observa que aquele irmão, que aquela irmã é como um monte de Sião que permanece firme, inabalável para a glória do Senhor Deus. Assim disse o salmista: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece e continua. Está da mesma forma, recebe os mesmos ventos, recebe as tempestades, recebe as enxurradas, mas permanece, continua, porque ele está firmado no Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A vida agrária estava uma verdadeira precariedade. A vida deles estava toda atrapalhada. E o industrial, aquele que era assalariado, que recebia, a Bíblia diz que ele recebia, mas colocava como que num saco furado. Tudo isso se dava por uma razão que eles não compreendiam. É possível que o que se ouve hoje no lar dos crentes se ouvia no lar dos judeus, nesta época aqui, quando o esposo com a cabeça quente, onde o seu couro cabeludo já está machucado de tanto as unhas passarem para lá e para cá, ele se assenta à noite com a esposa, até desejoso de que os filhos não conheçam a verdadeira situação de calamidade que estão vivendo, se sentam e começam a dizer: onde está Deus? E aquela promessa, minha companheira, aqueles que dizem minha velha, lembra daquela promessa que o Senhor nos fez? Lembra? Sim, meu companheiro. Onde está essa promessa? Onde está Deus? Eu faço parte da igreja, meu nome está lá no rol de membro, sou crente. Deus. Como que eu vou ensinar para os meus filhos que viver na igreja é viver uma vida de vitória, e de vitória se nossos filhos não estão vendo esse progresso na nossa própria vida? Desejo deles é esconderem a situação que eles estão vivendo. Isso acontecia também naquela época, isso é visível no lar dos crentes do século 21, que estão em desarmonia com a vontade do Senhor nosso Deus. Porque aqueles que estão em harmonia com a vontade do Senhor nosso Deus, uma coisa que eles nunca questionam, é o trabalhar, é o agir, é o operar do Senhor nosso Deus. São submetidos às provas, mas na compreensão clara, definida, de que isto não passa de uma prova. Ciência, eu não estou sendo corrigido, eu estou sendo provado. Nós precisamos observar a questão de prova e da disciplina, correção, vara direta da parte de Deus para nós. Nós somos capazes de fugir da vara do pastor, mas da de Deus não. Da de Deus ninguém foge, porque há quem deixa de congregar aqui para fugir da vara da disciplina. Pastor Eliezer falou sobre isto no domingo pela manhã lá em Valladolid, dizendo: irmãos, que adianta os irmãos deixar de congregar aqui e correr para Lisboa? Deus está lá também. Deus não é Deus de um lugar limitado, de um espaço geográfico. Deus, quando está trabalhando, disciplinando o ser humano, ou provando, ele prova aqui, ele prova ali, prova lá. Onde quer que o ser humano estiver, ele estará debaixo da vara da correção do Senhor. Isso não adianta querermos remover o nosso pé. Isso não adianta. Todo mundo tem vontade livre, pode fazer o que quer, o que bem entender. Agora, nós conseguimos sair de debaixo da vara do pastor, mas da vara de Deus ninguém corre. Ela pega a gente aqui, ela pega a gente ali na frente, ela pega a gente na outra cidade, no outro país. E se voltarmos para o Brasil, o Senhor nosso Deus está no comando também, pronto para nos disciplinar, nos orientar, nos esquadrinhar.
nos colocar na posição certa que é precisa para a glória do seu santo e bendito nome. Eles estavam sendo disciplinados. Aqui não era questão de provação, aqui era disciplina em escala nacional. Escala nacional. Deus estava disciplinando todos eles. A situação era lastimável, e isso se dava porque eles estavam quietos em relação à obra do Senhor nosso Deus. Frieza espiritual, estagnados. E o Senhor, portanto, vem lhes falar através do profeta Ageu, como que dizendo: vocês não conhecem as vossas vidas, eu quero lhes esclarecer. Sei que vocês trabalham de sol a sol. Lembre-se do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados dá o Senhor o sono. Significa dizer que quem levanta cedo, repousa tarde, ele vive uma vida fora da normalidade, fora do propósito de Deus para com o seu. Mas ainda assim ele se sente frustrado, enquanto que o outro levanta na hora certa, dorme na hora certa, trabalha menos, ganha até menos. Mas uma questão é diferente: o saco que ele coloca o salário não está claro. Os pés estão em terra e não está em areia movediça. Ele faz força para cima e ele se vê a se deslocar para cima. É diferente. É diferente. Completamente diferente, para a glória do Senhor, Criador dos céus e da terra. Me explique uma coisa aqui, meus amados irmãos. Como que você entende uma renda de 2.000 euros e as pessoas não conseguindo sobreviver, mas você encontra alguns sobrevivendo com 500 e 600 euros? Me diga que isso não é bênção de Deus. Bênção de Deus, cuidado de Deus. Glória a Deus. A disciplina de Deus era geral. Ela havia cercado o povo, todos, e eles acabaram por sentir que o pão deles era de dor, fadiga, labuta, cansaço. Mas no outro dia estavam dispostos a levantar de madrugada, repousar tarde novamente e comer o seu pão de fadiga, o seu pão de dor. E Deus estava dizendo que para cuidar deles não era necessário estas coisas, pelo fato de que as providências vêm de Deus. Aleluia. Pelo fato, queridos e amados irmãos, de que eles habitavam numa terra que, biblicamente falando, é mana, leite e mel. Se houver bênção de Deus, o povo floresce. Se houver bênção de Deus, as colheitas serão abundantes, a terra será próspera. Pode lançar semente no pedregulho, que vai dar. Pode lançar semente no deserto, que vai florescer. Debaixo da bênção de Deus, onde se semeia, floresce, colheita abundante. Se não é prova, é disciplina. Se não é disciplina, é prova. É cabível, se vivo estamos, considerarmos disciplinado ou provado, provado ou disciplinado. É possível que o povo esperasse que Deus mudasse a história deles no dia de amanhã, mas sem um conserto, sem uma renovação de aliança. Problema maior: a obra estava parada e o coração concordado com a obra parada. Quando o nosso coração concorda com o declínio espiritual, com as misérias espirituais, é porque nós estamos ruim mesmo. É porque a nossa vida não está nada boa. Nós estamos precisando nesta hora dobrar os nossos joelhos em terra e não nos enganar. Nesta hora não é hora de aceitar a profecia que está tudo bem. Nesta hora é hora de olhar para dentro de nós e dizer: está tudo mal, mas me ajuda, meu Deus, me dá graça. Eu preciso enveredar, preciso me organizar, me ajuda, me dá graça. Pergunta nesta noite:
como que se fosse o tema dessa palavra aqui, porque não é. Os irmãos sabem sobre o que eu estou falando, mas como se fosse o núcleo, o centro desta palavra aqui é: disciplinados ou provados? Provados ou disciplinados? A disciplina é para nos endireitar, a prova é para nos aprovar. Mas a disciplina é para a correção, para nos colocar na posição que Deus precisa nos colocar, pelo fato de não estarmos agindo, andando de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esta era a situação, a diversidade, miséria nacional, por causa da desobediência, também em escala nacional. Deus, conhecedor dos corações, sabia. Olha, irmãos, afinal de contas são 15 anos, esta rotina de vida, 15 anos, e o Senhor nosso Deus esperando, o Senhor nosso Deus aguardando, e eles na mesma posição. Observem, colhendo pouco. Imagine se Deus envia a bênção do céu e diga: prospere. Eles esqueciam completamente de Deus, não se voltavam para Deus. Por isso a Bíblia diz que o Senhor fechou o céu. E quando Deus fecha o céu, não tem oração poderosa, porque já chegou a época do ministério de oração poderosa. Eu não sei como é que existe isso aí, mas já ensinam aí: façam oração poderosa lá. Não sei se tem oração mais poderosa que a outra, porque eu entendo que a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas orou a Deus. Ele era inconformado com o pecado, que Deus precisa de um coração inconformado com o pecado, mas orou a Deus para que não chovesse 3 anos e 6 meses, e a Bíblia diz: e não choveu. E orando novamente para que chovesse, Tiago está dizendo: e aí choveu. O que é preciso é um coração em consonância com a vontade do Senhor nosso Deus. Mas oração poderosa em silêncio ela é. Oração poderosa só com os lábios mexendo, ela também é. Mas os exageros da fé está permeando a igreja por aí. Que dia que é o culto da oração fraca? Então não vai lá não. Fazer o que lá no dia de culto de oração fraca? Isso não existe. Oração é oração, é falar com Deus e Deus nos ouvir. Se a nossa vida está condizente com Ele, a certeza absoluta, Ele pode não responder agora, mas me ouvir, Ele me ouviu exatamente agora. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, seus ouvidos não estão agravados para não ouvir. Ora e Deus ouve, responder é com Ele, pode ser daqui a 100 anos, não interessa, mas orou, Deus ouviu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando Deus cerra o céu, eu disse aos irmãos na semana passada que quando a Bíblia diz no versículo de número 8, porque poderia ser o caso, dar-se o caso deles dizerem o seguinte: a nossa questão de não lançarmos a mão na obra é que não existe mais Salomão, não existe mais Davi, e por essa razão nós não temos possibilidade de erguermos novamente um templo como Salomão erigiu. Todavia a compreensão de Salomão foi: Deus não virá para casa por causa da sua glória, da sua majestade, no sentido do que é material. Deus virá para esta casa porque Ele se agradou do projeto que nasceu no coração do meu Pai. Deus aprovou. Ele mesmo disse: a casa que eu vou edificar, ela tem que ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, mas eu sei que nem o céu dos céus pode te conter. Significa dizer que para Deus uma xoxinha, uma cabana de índio, irmãos, para Ele manifestar a glória, é a mesma coisa do que a igreja mais luxuosa. Deus não está nada importado para isso. Para Ele é a mesma coisa. Agora lá dentro precisa haver alguém que tenha o seu coração condizente com a sua vontade, e Ele haverá de manifestar a sua glória. E eles estavam preocupados: como fazermos uma casa como esta?
Nós não temos mais cedro, não temos mais condição de pagar Irão para estar à frente da construção do templo como Salomão pagou. Nós não temos mais essa possibilidade. Como erigir uma casa? E o Senhor Deus vem nos dizendo no versículo de número 8: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo da mesma forma como eu fui glorificado no templo de Salomão, cheio de ouro, cedro do Líbano, cheio de majestade, pomposo. Eu serei glorificado nesta casa, que vocês vão subir ao monte, arrancar madeira, aqui dentro dos vossos termos mesmo. Não precisa ir ao Líbano para buscar o cedro, mas use a madeira que há em Israel. Você pode não me entender. Eu não estou aproveitando a passagem para estimular aos irmãos. Eu estou simplesmente falando do que é que Deus quer dizer aqui. Deus quer dizer assim: coloque o teu euro. Coloque o teu um euro. Não é isso que falamos no nosso coração? Eu não consigo mais. Coloque o teu um. Coloque o teu um. Coloque o teu um. Coloque o teu um. O teu um. O teu um. O teu um. Cada um de vós, coloque o teu um. Quando Deus está dizendo aqui subir ao monte, Deus estava dizendo: vocês não conhecem a terra que vocês estão. Olhem para o redor de vocês. Onde é que vocês estão em Jerusalém? Olha ao redor. Colinas. Está vendo madeira lá? Eu determinei porventura que tem que ser cedro. Eu disse que tem que ter cedro. Eu quero casa. Material está aqui dentro dos vossos termos. Suba ao monte. Suba ao monte. E traz de lá madeira, edifique a casa, e dela eu me agradarei, diz o Senhor, e nela eu serei glorificado. Glória a Deus. Significa dizer, amados irmãos, que Deus ele tem um lugar determinado para tirar o que é necessário para o andamento da sua obra. Observe isso aqui, irmãos. Observe isso aqui. Não precisa de você jogar na totoloca. Nós temos coluna ou colinas para buscar madeira. Não precisa de telecena. Não precisa de jogo do bicho. Também não. Não precisa de jogar na sorte. Você não precisa disso. Ao redor de Jerusalém tem colina. Tem colina. É o lugar certo, determinado por Deus para nós buscarmos madeira. Mas aonde se dá o problema para a desobediência? A questão de não querermos subir o monte, porque não é fácil. Olha, ei, todo para cá. Quantas vezes você já subiu o monte em oração pelo projeto do templo? Eu não vou dizer aqui na questão até da oferta, mas da oração. Quantas vezes pela tua boca esse projeto já foi apresentado ao Senhor? Sabia que isso aqui é subir o monte? E não é fácil subir o monte. Subir o monte às vezes se cansa. Deus estava dizendo: subi o monte. Olha a palavra do Senhor aí. E trazei madeira. À medida que cada um se propôs no seu coração, eu subirei ao monte, significa dizer que cansaria. Ninguém sobe o monte e chega lá em cima, irmãos, descansado, tranquilo. Todos aqueles que sobem, na realidade, chegam lá em cima cansados. Você olha para ele e certifica: cansou. Parece que ele está até meio sem fôlego. Eu posso perceber que ele está cansado. Mas por qual razão? Porque ele é um subidor de monte para buscar madeira, para tirar madeira, para ter esta madeira para colocar na casa, na obra do Senhor nosso Deus. Não é fácil subir ao monte, só que Deus não aceita se não for do monte. Não aceita. Graças a Deus, Deus sempre tem um lugar certo. Os irmãos estão lembrados daquela época que aquele moço chegou e falou para Eliseu: Eliseu, ou profeta, homem de Deus, nós queremos construir uma casa porque já não cabemos mais. E Eliseu disse: é mesmo? Viu a necessidade? Então apresente a solução. Você já viu os crentes que não aprendem com esse moço nunca? Eles só vê necessidade, mas nunca mostra a solução.
Eles veem necessidade na questão de encurralar líderes. Vou colocar ele agora em aperto, você vai ver. Vou mostrar para ele que eu tenho um olhão grandão, que eu vejo tudo, mas não vê solução. Pessoa assim, olha para cá. Você pode até achar ruim, mas é melhor calar a boca. Ficar com a boca fechada. Está me ouvindo? Quem quer fazer alguma coisa é como o moço que chegou lá e disse o seguinte: desta forma, a casa está pequena, homem de Deus. E Eliseu não repreendeu aquele moço porque mostrou a solução. Deixa irmos ao Jordão. De lá tiraremos madeira, cortaremos viga, colocaremos no ombro. Significa dizer, eu estou vendo o problema, mas eu quero pôr a mão na obra. Quero trabalhar. Quero fazer alguma coisa. E a proposta dele foi maravilhosa. Vamos ao Jordão. Eu já falei sobre isso aqui. Jordão é o que é associado ao sagrado. Não precisa de nada imundo para promover dinheiro dentro da casa de Deus. Nós temos Jordão, nós temos colina. É só dispormos a cortar madeira. É só dispormos a subir ao monte. Una a tua fé comigo. Vamos nos unir. E vamos ver se essa obra não caminha muito mais. Vamos ver se esse trabalho não acelera mais. E olha aqui, o que muitos de vocês estão aqui pensando que esse trabalho está caminhando pouco, vai lá fora nas igrejas, nas nossas congregações e veja o que eles pensam do crescimento desta obra. Eles estão dizendo acelerado. O que Deus está fazendo no Ministério Rocha Eterna é muito grande. Sabe por quê, queridos? Porque eles estão lá. E você está aqui vendo o crescimento, parece que não percebe, não abre os olhos. E de quando em vez não é grato ao Senhor nosso Deus pelo que Ele está fazendo no nosso meio, para a glória de seu santo nome. Eu quero aproveitar. Eu gostaria que todos estivessem aqui para dizer, muitas pessoas estão desvalorizando o culto de terça-feira. Muitas pessoas. Nós temos um número bom de pessoas aqui, eu quero dar graças a Deus. Mas a minha palavra, a dica está aqui é: não desfaleça. Firme o compromisso com Deus. Esteja aqui todas terça-feira para você receber a palavra de Deus. Não é pelo fato do pastor Elifelete estar aqui, não. É onde você congregar, você deve valorizar o culto de ensino. Sem ensino, irmãos, nossa vida não é boa coisa, não. Não precisa pensar que é, porque não é. É aqui que eu posso pegar os irmãos e apertar até o caldo sujo sair. É aqui, é ensino. É aqui que a garapa tem que sair, a cana tem que passar na engenhoca. É aqui que a gente apruma, que a gente conserta. Olha, irmãos, eu tenho lutado por uma coisa que eu quero dizer aos irmãos, vendo o crescimento do ministério. Tomarmos cuidado com os exageros da fé. Paulo, ele era, irmãos, posicionado, equilibrado. Eu quero falar sobre isso mais detalhado aqui à frente. Não é um momento propício para isso, mas Paulo era equilibrado. Houve situações que Paulo estendeu a mão e Jesus repreendeu a enfermidade imediatamente. Houve situações que Paulo não foi e me enviou um lenço, um avental. Está na Bíblia. Não podia ir. E a Bíblia diz que aquele lenço, ao tocar em alguém, a pessoa era curada e até demônio saía. Agora, houve pessoas que Paulo aconselhou a tomar remédio. O Paulo que colocava a mão sobre a enfermidade, ela saía instantaneamente. Ele era equilibrado. Não beba mais água só, mas coloca um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Será que Deus não estava na vida do Paulo para chegar no Timóteo e falar: enfermidade do estômago, sai daí? Lava. Agora o equilíbrio, direção de Deus. Deus não é obrigado a curar 100 pessoas que estão doentes. E se Deus não curar os 100, não significa que Deus não está no meio da igreja e não está usando o pastor, o pregador. Não, senhores. O ministério está crescendo e os exageros vão aparecendo. E é aqui que nós combatemos isso. Algumas pessoas até que me entendem
de mal quando eu vou pregar fora, que os irmãos devem ter visto que na última lugar que eu preguei fora aí, mas é no nosso povo, é lá que eu tenho que aproveitar. Você vai lá e dá umas podadas, e alguém pensa, o pastor podia usar outro lado de... Não, eu estou pregando para o povo que o Senhor nos confiou para pastorear. E a oportunidade que eu tenho é pouca, muito pouca, para nós cortarmos o que é preciso ser cortado, para tirar o que é preciso ser tirado. Não desvalorize o culto de terça-feira. Venha para ele. Fará falta no dia de amanhã. Pastor Aristeu disse uma coisa aqui, verdade. Pastor Éder é a mesma coisa conversando conosco, manifestando, se eu pudesse ainda estar lá nos dias de terça-feira. Lembra até o último culto de terça que ele assistiu conosco. Isso é brilhante. Está na memória dele. Qual foi o último culto sobre o que falei? Nem eu lembro. Mas ele está lembrado do que ele ouviu aqui naquele dia. Lembra que o pastor Aristeu disse, se eu pudesse estar aqui com os irmãos assentado todas as terças-feiras para ouvir o ensino da palavra de Deus. Amanhã você está no campo, você vai sentir como eu, você não sabe o que é assentar e ouvir alguém ensinar. Eu tenho prazer no meu coração e preciso, se os irmãos querem saber, eu preciso de ouvir o Senhor Deus falar com a igreja, inclusive comigo. Eu tenho esta necessidade. Daqui uns dias é você no campo, mas no dia de hoje, aprendeu? Quer que você vai ensinar lá? É como aqueles que aprendeu a dirigir sozinho, cheio de mania, não passou por uma escola, dirige, só que é cheio de mania, que perante a autoescola não passa. É ou não é? Tem uma regra para a condução. Bom motorista, mas não aprendeu as regras. Corta a faixa, sobe na raia e assim por diante. É o suficiente para ser bombado, mas é bom motorista. Golpe de vista bom, dirige bem, domina o carro, mas não conhece de regra. É Deus maravilhoso. Aleluia. Não conhece de regra. Olha para cá. Aleluia, Deus. É nos cultos de doutrina que a gente vai arrancando todas essas coisas. Escola dominical, maravilha, mas o professor, ele olha e quer falar e ele pensa, meu Deus, isso é para o pastor. Então vem para cá para a gente cortar essas coisas que precisam ser cortadas, para a glória do Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a questão de subir o monte, ela nunca foi fácil. Todavia nós precisamos entender, Deus tem o lugar certo, as fontes certas, para promovermos o bom andamento de sua obra. Olha, mais uma vez eu alerto aos irmãos, a obra de Deus vai crescer. Meu pai dizia uma coisa e aqui eu posso dizer, não sei se eu falei isso aí aqui outro dia. Se foi, eu refalo. Falei isso aqui? Então tá bom, vamos lá ver se é isso mesmo que eu falei. Como que falava que a obra caminhava? Meu pai dizia isso, ele construiu algumas igrejas. E ele dizia, meu filho, fica bravo comigo aí não, agora não. Mas ele dizia isso para nós, sabendo que Deus tinha um projeto nas nossas vidas. Meu filho, a obra de Deus se faz com promessa de quem pode ou tem, e com a ajuda de quem não pode, não tem. Mas que coisa, eu lá vou constatando esse trem dia a dia. Desse jeitinho. É verdade, é uma realidade. O que eu quero dizer com isso? Que claro que a obra vai andar nas missões, com você, comigo. Construiremos o templo com você, comigo. Eu dou graças a Deus. No domingo, agora já não lembro, acho que foi no domingo à noite, depois o pastor Elias pregou. E aí estava um fogaréu muito grande. Eu tenho certeza que aquele irmão estava inspirado pelo Espírito de Deus. Ele me abraçou chorando assim, eu vi o olho dele cheio de lágrimas, lá na Espanha. E ao me abraçar apertado, ele disse, pastor, em nome de Jesus, nós vamos comprar o terreno e construir o templo. Só Deus sabe como eu precisava ouvir aquela palavra. Minhas forças renovaram, recobrou-se o meu ânimo.
E eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, que Ele nos dará esse tempo usando a minha a ti. Usando a minha a ti. Subindo ao monte, trazendo madeira, fina ou grossa, mas para a obra. Para a obra. Colocar aonde, pastor? Na obra. A obra do Senhor nosso Deus, para a glória de seu santo nome. Nós vamos parar por aqui, irmãos, para não impedir os irmãos de se retornarem às suas casas nesse horário agora no ônibus. Mas na próxima semana nós vamos descer um pouco mais, dizendo sobre a insuficiência dos projetos humanos. Irmãos, Deus abençoe, portanto, a todos. Os irmãos podem se colocar. Senhor Deus, te apresento esses irmãos que estão aqui à frente para receber a oração, os demais que foram apresentados, cada mão que foi erguida, cada questão que ao Senhor foi apresentada. Nesta hora eu te peço, estenda a tua mão, soluciona todos os problemas, repreenda as enfermidades, repreenda o espírito maligno que tem lutado contra vidas, contra lares, contra pessoas. Abre as portas de emprego, abre as portas financeiras, soluciona problemas, abençoa esta casa, esta família, abençoa este irmão, esta irmã, coloca harmonia. Deus, entra com a providência, restaura, Senhor, cada vida para a glória do teu nome santo. Toda enfermidade de corpos físicos agora sejam expelidas pelo poder do nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus soberano e santo, permaneça atuando no meio da tua igreja, leva-nos em paz para nossos lares, guarda-nos debaixo da tua mão, vele por nós, pela tua igreja. Senhor, guarde o teu povo sobre a terra, em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém.